Vamos inverter algumas coisas hoje. Segundo Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 7. Como fazer escolhas em dias difíceis. Esse é o tema da ministração que nós vamos liberar. A conturbação emocional, os problemas e tudo aquilo que nós enfrentamos nos trazem grandes desafios para fazermos escolhas corretas em dias de vulnerabilidade, de dificuldades. Mas eu creio que já é noite, Deus vai estar falando conosco, como Ele já tem falado até aqui. Segundo Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 7, meus lindos. Você vai poder acompanhar pelo telão, e você que nos assiste ao vivo, você pode compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível, para que as vidas possam receber da parte do Senhor essa palavra. Faça isso em nome de Jesus. Segundo Samuel 21, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor entre eles que aconteceu, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul, a saber, Armoni e Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, Melatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu sobre si em uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a chuva, a água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais furtaram da praça de Bet-seá, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul em Gibeoá. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho. Ajuntaram também os ossos dos enforcados e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim de Zelá, na sepultura de Quis, o seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Só até aqui, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado pela tua presença que em nós habita. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que está aqui nessa noite e já tem falado conosco de uma maneira tão linda, Senhor, de uma maneira tão extraordinária. Eu creio, Senhor, que tanto nos domingos como também na próxima quarta, no culto do renovo, o Senhor há de se mover de maneira sobrenatural, e os seus filhos estarão aqui nesse mesmo propósito profético. Muito obrigado porque até aqui o Senhor já tem falado, já tem ministrado aos nossos corações. A tua presença é palpável, Senhor, é notório, Senhor, o quanto o Senhor já tem derramado sobre nós a tua graça. Nos ajude, Senhor, a fazer escolhas certas em dias difíceis, quando o nosso coração está passando pelo vale da sombra da morte, quando nós não sabemos o que fazer, porque não temos uma resposta exata, porque queremos escapar de um perigo, mas não estamos conseguindo. Seja glorificado, meu Deus, através dessa palavra e através de tudo aquilo que já aconteceu e vai continuar acontecendo, porque nada é sobre mim, nada é sobre o altar, Senhor, tudo é sobre Ti. Então seja exaltado em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia e aplauda lindamente o seu nome. Oh glória! Meus lindos, é muito difícil para nós
quando nós temos que tomar decisões em dias de incerteza, principalmente porque nós temos vivido um dia por vez, e diante de tantas situações que nós já presenciamos nos últimos meses e anos, no Brasil e no mundo, por mais que existam sonhos em nossos corações e fé, isso nunca vai deixar de existir, porque nós não caminhamos por vista, caminhamos por fé. Não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós não caminhamos em cima daquilo que os homens dizem, caminhamos debaixo daquilo que a palavra diz e andamos também à luz da palavra. Mas eu entendo que as nossas escolhas, elas vão definir o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Elas vão definir frutos bons ou espinhos que nós podemos colher lá na frente. E muitas vezes nós queremos, muitas não, todas as vezes que nós tomamos uma decisão, eu creio que existe a motivação no nosso coração de nós acertarmos. Quer seja uma decisão no campo de trabalho, quer seja uma decisão ministerial em relação à igreja, quer seja uma decisão relacionada à pessoa que você vai casar com ela, você que ainda não é casado, relacionado a alguma situação emocional que você está passando, algum relacionamento que você precisa se posicionar. E muitas vezes você diz: meu Deus, se eu soubesse o que fazer, eu já teria feito, e com certeza eu já estaria colhendo os frutos. Mas eu entendo que o nosso Deus nos faz viver um milagre todos os dias. Jesus, ele é aquele que disse: olhe para as aves dos céus, aos discípulos, não ajuntam nada em celeiro, e o Pai Celestial as alimenta. Olhem para os lírios do campo, que não se vestem a si mesmo, mas o Pai Celestial os veste. E quando nós ouvimos isto do Senhor Jesus, nós entendemos que, por mais que existam projeções, decisões e escolhas, tudo pode ser mudado se o vento dele soprar, se a voz dele disser que vai ser diferente, se aquilo que a gente pensava que era de Deus era da nossa própria natureza, e de repente Deus está mudando e transformando tudo. Mas eu quero contar uma história aqui para que você possa entender onde Deus quer chegar conosco nessa noite. A Bíblia fala que após a morte de Saul e de Jonatas, o capitão chamado Abner de Saul, ele assumiu algumas coisas. Isbosete era filho de Saul, que tinha direito legal no trono, porém o Senhor já havia rejeitado a Saul, já havia ungido Davi. Davi já era rei só de Judá, não de Israel, porque Judá representava o reino do sul e Israel ali o reino do norte. Então de repente a unificação seria feita depois, onde Samaria estaria junta com Jerusalém, Davi governaria o todo. Mas é interessante que Saul, ele tinha uma concubina chamada Rispa, e essa concubina, ela não era das filhas dos israelitas, ela era uma mulher estrangeira. Nós não conhecemos tanta coisa sobre ela, mas o que nós sabemos é que após a morte de Saul, a palavra do Senhor nos mostra no contexto histórico que o comandante ali, ele tomou ela para si como esposa, gerando ciúme em Isbosete, filho de Saul, porque ele achava que a decisão de Abner era exatamente tomar Rispa como mulher, para poder traí-lo e tomar o trono dele, porque era muito comum, através de traições naquela época, alguns comandantes de confiança do rei usurparem o trono do rei, enganando os filhos que seriam sucessores ao trono real. Então Isbosete, ele passou pouco tempo ali reinando, até que dentro desse clima, dessa confusão, Abner, o capitão, ele se une a Davi, e essa unificação gerou a destruição de Isbosete, que era filho de Saul, e fez com que Davi governasse não apenas a Judá, mas também toda Israel. Então ele se apropriou de todos os territórios. E diz a palavra aqui que anteriormente Saul tinha feito um prometido ao Senhor, que não mexeria com os gibeonitas, que eram filhos dos amorreus, eles não eram israelitas.
E foi uma promessa que foi feita diante do Senhor. Só que Saul, por medo e por zelo de Israel, ele lutou contra os gibeonitas, matando os gibeonitas. E diz a palavra aqui no capítulo 21, que Davi já no reinado, houve uma grande fome sobre a terra. E Davi não estava entendendo a princípio, mas depois ele compreendeu, porque Deus falou que a fome se tratava da infidelidade, da aliança que Saul tinha feito com os gibeonitas, que descumpriu. Ele disse que não os mataria, e de repente ele os atacou, descumprindo a aliança que havia feito. Então Davi, pelo temor que tinha ao Senhor, ele tentou reparar isso aí, e mandou chamar os gibeonitas e perguntou para eles: o que é que nós podemos fazer? Porque havia seca sobre a terra e o povo estava pagando um alto preço por causa da decisão errada de Saul e por ter quebrado uma aliança. Então de repente Davi pergunta aos gibeonitas e eles dizem: olha, nós não queremos a parte de Saul, nem ouro nem prata, não queremos os tesouros que ele tem, não queremos também que os filhos de Israel sejam mortos. O que nós queremos são 7 homens da descendência de Saul, para que eles sejam sacrificados. E com isso nós estaremos, não é nos vingando, é realmente ali cumprindo a aliança que ele fez conosco, que não nos atacaria. Como ele nos atacou, então o pagamento do preço dessa dívida são 7 pessoas da descendência de Saul, onde nós ficaremos na responsabilidade de matá-los, disseram os gibeonitas a Davi. E naquela ocasião Davi não deixou que mexessem com Mefibosete, que era filho de Jonatas, neto de Saul, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, que protegeria a sua descendência. Mas de repente tinha os filhos de Rispa, que era Mefibosete, mas não era o Mefibosete filho de Jonatas. E ela tinha também aqui o seu outro filho, que foi também Armoni sacrificado. E naquela ocasião também tinha a filha de Saul, que tinha 5 filhos, que também eram filhos de um homem chamado Adriel, filho de Barzilai, que ajudou muito Davi quando Davi estava no deserto. E diz a palavra que esses 5 filhos de Adriel, juntamente com os 2 filhos de Rispa, foram entregues aos gibeonitas para serem sacrificados. E diz a palavra que eles foram enforcados e foram deixados ali no campo. E naquela época se existia uma cultura de que quando existia uma morte por crucificação ou enforcamento, em relação a um malfeitor, onde de fato esses aqui, embora fossem da descendência de Saul, eles não tinham responsabilidade nem culpa do erro que Saul havia cometido, mas foi o preço daquilo que Saul havia feito. Se eles ficassem expostos ali a céu aberto, porque a Bíblia diz que isso aconteceu no começo da ceifa, e eles fossem comidos pelos animais do campo, tanto as aves de rapina, como também as bestas feras do campo, consequentemente, isso serviria de vergonha para todo Israel, e era uma humilhação muito grande. Então Rispa, sabendo desse princípio como mãe, ela pega uma pedra, ela estende um pano e ela fica ali, protegendo os seus filhos, já mortos, na verdade não eram nem filhos mais, porque já não estavam mais ali, mas os corpos dos seus filhos Armoni e Mefibosete, para que as aves de rapina e para que os animais do campo, as bestas feras, não comessem os corpos dos seus filhos, e aquilo não fosse humilhação, nenhuma degradação para ela e para a sua descendência. E de repente o rei Davi fica sabendo daquilo que ela estava fazendo como mãe. Aproximadamente e geograficamente, quando nós estudamos, ela passou 6 meses tendo essa atitude. É óbvio que no prazo de 6 meses já havia um processo de decomposição, e após 6 meses talvez estivessem só os ossos, porque estavam expostos à chuva, a sol. E diz a palavra que a partir do momento que Davi teve essa atitude de entregar a descendência de Saul, esses 7, aos gibeonitas, a chuva começou a descer sobre a terra. Mas quando você vai para o final do texto, você vê que a chuva desceu. Mas não é porque a chuva desceu que Deus estava abençoando a terra.
Não é porque a chuva desceu que o Senhor estava trazendo um tempo de paz. Me parece aqui, pelo que eu entendo claramente, na hermenêutica bíblica, que a chuva desceu, mas não havia paz. Ainda existiam conflitos, ainda existiam no coração das pessoas ressentimentos por tudo aquilo que estava acontecendo. E Rispa estava ali protegendo os corpos mortos dos seus filhos. E Davi era um rei compassivo. Davi era um rei que tinha compaixão das pessoas, mas ele também era um rei muito correto. E nós sabemos que para obedecer ao Senhor, ele cumpria aquilo que Deus estava dizendo. Isso até em relação a ele mesmo. Se ele tivesse algum erro, algum pecado, então ele apresentava diante do Senhor. É tanto que o Salmo 51, ele foi feito em cima do seu pecado e do seu arrependimento. Quando ele diz: Senhor, eu poderia te apresentar holocaustos ou sacrifícios, mas eu sei que o Senhor rejeitaria todos eles. Mas um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. E de repente, quando Davi ele sabe da atitude daquela mulher, provavelmente por compaixão dela, ele não quis mais deixar aquela situação acontecendo. Uma mãe exposta aos ventos, aos sons, protegendo ali os corpos mortos dos seus filhos. Então ele decide pegar os ossos de Saul, que foram furtados, juntamente com os de Jonatas, dos enforcados, e enterrar. Com isso ele estaria trazendo honra sobre a memória daqueles que haviam morrido. Aí a Bíblia diz aqui, no final, já no versículo 14: enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, o seu pai. Fizeram tudo que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável com a terra. Então antes não havia favorecimento. Tem entregue os filhos de Rispa, e tem entregue os filhos de Adriel e da filha de Saul. Trouxe chuva, mas não trouxe favorecimento. Não é porque você tem chuva que sempre você tem uma boa colheita. Não é porque uma porta se abre que aquela porta é a porta da prosperidade. Não é porque você está namorando que aquele namorado ou namorada é a pessoa ideal para a sua vida. Não é porque você está exercendo o seu ministério que você está feliz. Não é porque você está trabalhando e não está desempregado que você está ganhando o salário que você precisa para manter as suas contas pagas todos os dias. O que o pastor está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que muitas vezes nós achamos que por uma atitude nossa, a princípio, de resolvermos um problema, a gente está resolvendo tudo. Mas na verdade nós podemos estar fazendo, ou apenas trazendo um legado para pessoas, ou então por obediência ao Senhor Deus fez a chuva descer. Mas algo mais precisa ser feito. Algo mais Deus está requerendo para que Deus seja favorável. E a expressão favorável vem do original hebraico e transliterado para o grego na Septuaginta como abençoador. Então Deus foi abençoador sobre a terra. E quando a gente estuda a hermenêutica bíblica, a escritura interpreta a escritura. Isso quer dizer que Deus antes não estava abençoando. Tinha chuva, mas não tinha bênção. Às vezes você está na igreja, mas você não está vivendo os projetos que Deus tem para você. Muitas vezes você está ouvindo a palavra, mas não está vivendo a palavra. Muitas vezes você está cantando louvores, mas não está fazendo daqueles louvores a sua vida diante do Senhor como sacrifício, como aroma suave diante das suas narinas. E decisões precisam ser tomadas, posturas precisam ser tidas, para que algumas mudanças aconteçam. Diga assim para o seu irmão, diga: não pense que porque você resolveu uma coisa, você resolveu tudo. Diga: ainda existe muito para fazer. Isso responde a você porque 2022 começou
E tem tanta coisa que você já fez e Deus já fez, mas ainda você sente o embaraço, ainda você sente o laço, ainda você sente que a coisa não destravou. Mas pela fé nessa noite, debaixo dessa palavra profética, eu declaro que o Senhor nos trará diretrizes, direcionamentos, onde aquilo que estava travado vai destravar, onde aquilo que não estava sendo abençoado será, porque a Bíblia diz que nós temos um Deus e um Pai que tem prazer em nos abençoar e que é galardoador daqueles que o buscam. Quantos estão aqui nessa noite para buscar a face daquele que era, que é e que há de vir, daquele que não dorme, que não fecha os seus olhos, que tem mãos e tocam? Diga: eu sou um desses, pastor. Diga aleluia e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Rispa era concubina, mas historicamente ela era uma serva de Deus. Perceba uma coisa: ela não foi até o rei Davi pedir o sepultamento dos seus filhos. Ela não foi até o rei requerer que os seus filhos eles fossem honrados em todo Israel. Ela na dela, lidando com a dor, lidando com o sofrimento. Por isso que eu digo, é fácil administrar dinheiro quando você tem muito, é ou não é? Mas quando não sobra, tem que fazer as contas e priorizar o que tem que pagar primeiro, o que tem que comprar primeiro, o que tem que fazer primeiro. Aí estão os nossos desafios. Por quê? Porque quando você tem as coisas em suas mãos, você tranquiliza e descansa o coração. Mas quando você não tem, você tem que buscar de Deus para que Ele traga. Aquela mulher estava enfrentando um momento de dor, de perda. Os seus filhos, eles foram enforcados. Só que nem ela tinha culpa, nem os seus filhos tinham culpa. Concorde comigo, não é apenas conjecturando, mas é a lógica. Que aquela mulher poderia ter entrado em estado de revolta, porque quem fez foi Saul, e não os seus filhos. Quem quebrou a aliança com os gibeonitas foi Saul, e não os seus filhos. Quem matou os gibeonitas foi Saul, e não Rispa. E muitas vezes nos encontramos pagando o preço de algo que outras pessoas fizeram. E você diz: meu Deus, o meu sofrimento hoje não foi porque eu fiz isso, não foi porque eu menti, não foi porque eu me endividei, mas porque sujaram meu nome, mas porque eu confiei em pessoas e fui enganado, mas porque eu tentei acertar e errei na minha escolha, porque eu pensei que aquela pessoa era a pessoa ideal. Eu pensei que eu estava no lugar certo, no dia certo, na hora certa. E de repente você vê a sua inocência. E a Bíblia diz, Jesus ele disse nas bem-aventuranças, que bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. É natural do ser humano vir a indignação. É uma mistura de revolta com dor. Eu senti isso quando o Senhor levou a minha tia. A minha tia Valéria, muitas vezes eu me questionava: será que não houveram erros médicos? Será que era para ela ter feito essa cirurgia? Depois eu comecei a questionar: e se ela não fizesse e morresse em casa? A gente estaria se culpando até agora, nós estaríamos nos culpando. Mas depois o Senhor aquietou a voz do meu coração, dizendo: meu filho, se eu quisesse que ela estivesse nessa terra, eu sou soberano, eu teria poupado a vida dela, ela estaria aqui. E a gente muitas vezes, mesmo sem entender, precisamos nos calar diante da soberania do nosso Deus, e precisamos agir. Mas agir em cima da dor,
agir em cima das feridas, agir quando seu coração está sangrando, ter uma atitude de fé quando tudo à sua volta é contrário, investir em um novo negócio quando para outros aquele negócio está dando errado, mas Deus está dizendo a você que vai dar certo. De repente, acreditar na família quando você muitas vezes acreditou e a coisa não funcionou. É difícil, porque a dor é grande. Mas primeira decisão: tudo que Deus for fazer através de você e em você, te fará andar por cima da tua dor. Deus não deixará que a dor que você passou sucumba você, mate você, afogue você. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vinde, mesmo que o produto da oliveira minta, não hajam gados nos currais e a malhada seja arrebatada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Escuta só, porque Ele faz os meus pés como a coça corre e me faz andar nos lugares altos, mesmo quando tudo é contrário. Se você crê que é assim, diga aleluia. Bata na mão do seu irmão e diga: receba. Deus não vai deixar que a dor que você sentiu ou sente trave as suas atitudes. Está doendo, está sofrendo, está chorando, mas levante-se, porque aos amados o Senhor dá enquanto eles dormem. O Senhor levou essa semana a pastora Ludmila Feber, mas que legado essa mulher deixou. Quem estava perto dela comentando que mesmo durante a enfermidade, ela fazia os outros rirem, ela ministrava. Descoberto no começo de 2018 um câncer no pulmão, metástase nos ossos. Os médicos deram 6 meses de vida. Ela viveu até 2022, ou seja, 4 anos a mais, para deixar um legado. Que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas a vida do crente tem que manifestar a glória de Deus, a vida de Deus. E Deus vai te usar mesmo em meio a essa dor, mesmo sem entender, mesmo sem compreender. Eu quero que você entenda que Ele é a porta. Você pode não estar dizendo muita coisa: pastor, eu estou orando pouco, eu estou agindo pouco, eu não disse nada ao rei. Mas entenda uma coisa: Deus diz a palavra lá em Apocalipse que Ele colhe as nossas lágrimas, e as lágrimas são para essa terra, porque naquele grande dia o Senhor limpará e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se você crê, diga aleluia. Qual a primeira atitude? Haja. Não se abrigue no que você perdeu, não se abrigue no que morreu, por mais que seja difícil. Ela só queria trazer honra sobre os seus filhos. Ela não foi até o rei. Não são suas palavras muitas vezes que gerarão transformação, são as suas atitudes. Ela forrou o seu paninho, e eu fico pensando, uma mulher enfrentando o que? Leões, enfrentando o que? Águias, aves de rapina, onças, o que foi, ou o que fosse, para que não comessem os corpos dos seus filhos. Segundo princípio: é difícil tomar uma decisão em meio à dor, mas quando você toma, Deus te levanta como um valente feroz. Quando
tudo é contrário. Pode vir um leão que for, pode vir um demônio que for, pode vir a situação que for, o que não te matou te fortaleceu, o que não te destruiu te fez mais forte ainda. Você enfrenta, você vai para cima, você diz: aqui você não toca, aqui você não mexe, aqui você não tem vez, porque Deus é comigo. E se Deus é comigo, Ele é a maioria. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolarão. Se você crê que é assim, diga aleluia. Bata no, aplauda Jesus se é para Ele. Clay, vem cá. Toca no ombro do seu irmão e diga: tem um valente dentro de você, e você nem sabia. E ela durante 6 meses tendo atitude. Terceiro princípio: você não falou nada, você não pediu ao rei, você apenas teve uma ação de valentia, mas a tua atitude e o que você está fazendo, o próprio Deus se responsabiliza em soprar, em trazer aos ouvidos do rei. Deus sopra o teu nome para autoridades, Deus sopra o teu nome para pessoas. Deus, Ele chega e diz: olha, Ele usa uma pessoa, fulano de tal está fazendo isso. E quando você menos esperar, apesar da dor que você passou, aquilo que deseja o teu coração acontecerá. Continue. Diga para o seu irmão: persevere, persevere, bata na mão dele. Terceiro princípio: persevere. Está difícil, pastor, mas levanta a mão dele e dela e diga: Deus é contigo, Deus é contigo. Persevere essa semana, vai chegar nos ouvidos do rei, saberão da tua história, esse será o teu legado. Não de que você é um homem e uma mulher enlutada, mas que você é um guerreiro, uma guerreira, um valente, uma valente. Se você crê que é assim, diga aleluia. Chegou até o rei. Quando Deus quer, Ele sopra. Quando Deus quer, Ele leva o nome, Ele leva. Ela não pediu ao rei, ela não pediu, mas chegou ao entendimento do rei que havia uma mulher, concubina de Saul, que estava protegendo os restos mortais dos seus filhos, para que eles não fossem envergonhados. O rei teve uma atitude, mandou buscar os ossos de Saul, como eu já falei, de Jonatas, e os sepultou juntamente com os 7 em Benjamim. Isso me faz entender uma coisa. Segura a revelação. Ela não só protegeu os dela, ela protegeu os 7. Porque se existiam ossos dos demais enforcados a serem enterrados, é porque todos que estavam ali foram protegidos. Penúltima decisão, diga para o seu irmão: não proteja só o que é seu, proteja também o que é dos outros. Não pense só no seu projeto, não pense só no seu umbigo, pense no dos outros também. Deus vai te honrar. Não pense só nos seus sonhos. Lembre que tem gente do seu lado que respira, gente do seu lado que anda, gente que sonha também, que chora também, que tem conta para pagar também. Pense naqueles que estão à sua volta, porque quando pegaram 7 para serem sepultados, eu entendo que ela livrou os 7 para que nenhuma ave, nenhuma besta fera os comesse. 7 corpos. Enquanto pensarmos em nós e só em nós, jamais Deus fará. Jesus foi exaltado porque Ele pensou em mim e em você. Ele é o que é porque Ele veio por mim e por você.
Aquele que quiser ser o primeiro, que seja aquele que serve. Diga para o seu irmão, diga: você não está sonhando só. Ah, pastor, eu tenho um projeto na igreja. Mas fulano de tal também tem. Então vamos compartilhar. Eu pego essa metade, tu pega a outra. Eu tenho um projeto de trabalho, mas fulano de tal também tem. Não pense só em você, no que você tem, no que você quer. Pense que existem outros que sonham, que correm, que desejam, que almejam. Divida o pão, reparta o pão. Quantos creem que é desse jeito? Último princípio, última decisão. Chegou o tempo de sepultar. Deus começou a abençoar a terra quando houve o sepultamento. Último princípio, diga para o seu irmão, diga: sepulte a sua dor. Diga: sepulte, você lutou até aqui, agora chegou o momento de desfrutar. Deus começou a abençoar, Deus começou a trazer glória sobre a terra quando houve sepultamento. Diga assim: sepultamento. Ih, misericórdia. Falou tão insosso. Fala com fé, com aquela voz impostada de locutor e locutora. Diga: sepultamento de dor versus bênção de Deus. Fala para o seu irmão, diga: quando a dor for sepultada, a bênção virá sobre a terra. Deus visitou a terra. Antes tinha chuva, mas não tinha bênção. Antes você podia estar na igreja, mas não sabia o que era ser igreja. Antes você poderia trabalhar, mas não sabia o que era prosperar. E Deus está dizendo: eu estou contigo, sepultando essa dor hoje. E com o sepultamento dela, eu vou te abençoar. E eu declaro profeticamente, levante uma das suas mãos, que essa vai ser uma semana de colheita, de sobrenatural de Deus. Porque hoje, aquilo que doía em você, e que você tanto lutava, está sendo sepultado. Se você crê e recebe, diga aleluia, e aplauda o Rei da Glória. Eu vou na sombra e anda lá, manache. Eu vou na cheia e anda lá, manache. Fique de pé no seu lugar. E eu quero fazer uma oração por você. Erga suas mãos o mais alto que você pode. Xerianda lamaná. Oh, Tu és maravilhoso, Jesus. Erga suas mãos.